Olá, o verão chegando, chega também o período das águas e a preocupação grande com as enchentes, inundações e com os desastres causados por esses fenômenos que acontecem todo ano. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o coordenador estadual de Defesa Civil, Coronel Giuseppe, que vai nos falar um pouco sobre o que fazer no período de enchente e quais as medidas preventivas que se deve adotar para esses processos que ocorrem todo ano e no ano passado acometeu o nosso estado, inundando várias áreas, causando em torno de 24 mortos, né, Coronel? 24 mortos, olá. Coronel, obrigado por ter atendido o nosso convite. Esse tipo de informação é interessante para as pessoas saberem como que o governo do estado, como a Defesa Civil se organiza para fazer a proteção nesse período. Sim, nós aprendemos muito com o desastre de dezembro do ano passado, né? Nós evoluímos muito, né? Hoje nós já temos no estado 58 municípios que já têm suas áreas de risco mapeadas, isso é um dado muito importante. Nós temos já a promessa do Serviço Geológico do Brasil para que no próximo semestre do ano que vem, início do ano que vem, a gente complete os 78 municípios, ou seja, nós vamos ser o primeiro estado do país a ter 100% dos seus municípios com um mapeamento de risco. Hoje nós já temos 58. Hoje já temos 58. Esse é um mapeamento inicial, preliminar, mas já que ajuda muito aos municípios, porque ele traz o número de pessoas e de residências que estão em área de risco, possibilita ao Poder Executivo Municipal adotar políticas para diminuir essa questão do crescimento em áreas de risco ou até o deslocamento, a remoção de famílias que estão em áreas de risco mais críticas. Mas assim, é um instrumento então importante para os municípios. Certo. E quais os municípios assim que a gente poderia citar, até que ficaram evidentes uma calamidade em proporções maiores no estado? Em dezembro do ano passado nós tivemos 55 municípios que foram atingidos, né? A chuva começou pelo sul, mas concentrou mais norte e noroeste. E assim, Colatina, Baixo Guandu, Itaguaçu, Nova Venécia, Barra de São Francisco, esses municípios sofreram muito. Eu assim, quero lembrar que das mortes que ocorreram, infelizmente, a maioria delas foi por soterramento, foi por escorregamento de terra, ou seja, de pessoas que estavam morando e moram em área de risco. Próximo a encostas? Próximo a encosta ou na própria encosta. Essas áreas já estão identificadas, né? Então, assim, as pessoas... me lembro aqui da tragédia de São Marcos, foi muito triste, eu estive lá com o nosso governador, com o prefeito de Colatina. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil pediram para as pessoas saírem daquela área, já tinha sido, os geólogos já tinham olhado, a coisa estava agravando, e as pessoas, infelizmente, no final da tarde, início de noite, voltaram para suas residências. Sim. E à noite, com a chuva intensa ainda, teve um escorregamento e vitimaram 6 pessoas. E foi um perigo anunciado que as pessoas foram conscientes do perigo. Sim, as pessoas foram avisadas para não permanecer, então assim, já fica aqui um alerta e um pedido da Defesa Civil do Estado. Se a Defesa Civil do município ou Estado emitir um alerta, principalmente para você que mora numa área de risco, que mora numa área que é sujeita a escorregamento de terra, para sair da sua residência, saia. Vá para a casa de um amigo, de um parente, ou até se o município fornecer um abrigo provisório, vá para o abrigo até que se possa reavaliar essa situação e dar um sinal verde para você voltar para a sua residência. Não corram risco desnecessário. Assim, as pessoas nós entendemos que as pessoas têm o patrimônio, têm a sua casa, têm os seus bens que conseguiram com muito sacrifício adquirir, mas nesse momento o fundamental é preservar a sua vida, a vida da sua família. Patrimônio se recupera, se reconstrói, mas a vida não. Então, assim, as pessoas precisam estar atentas para esse chamamento da Defesa Civil para saírem de casa. Coronel, na conversa preliminar que nós tivemos, eu falava que a Defesa Civil estava se voltando mais agora
para a prevenção dos desastres do que nos desastres propriamente dito, né? Explica um pouquinho para a gente qual é essa concepção nova. Bom, até pouco tempo, no Brasil se falava muito em gerenciamento do desastre, né? Essa rotina as pessoas só lembram ou lembravam da Defesa Civil no momento do desastre. Nós estamos saindo para um outro status, que é o gerenciamento de risco, ou seja, o risco é muito maior, a gente se preocupar com medidas de prevenção, medidas mitigadoras, medidas preparativas para, se ocorrer um desastre, na fase do desastre, aí sim, adotar as medidas daquela fase de socorro. Então nós estamos saindo desse modelo de gerenciamento do desastre e nos preocuparmos só em atender desastre e adotar outras medidas e outras políticas que contemplem o risco de uma forma mais ampla, principalmente focando a prevenção. A gente percebe que depende da área onde está localizada a população, né? No caso das chuvas do ano passado, o Rio Doce, né, foi um dos principais causadores, né? Quer dizer, choveu muito nas cabeceiras desses rios no estado de Minas Gerais, né? Essas enchentes podem ter configurações diferentes, depende da área onde que está havendo a maior precipitação, né? Mas o que nos traz um questionamento, principalmente na área da TV ambiental, a gente tem um foco muito ambiental, por que são permitidos a ocupação de áreas que, sabidamente, áreas de risco, né? Às vezes margem de lagoas que são colocados loteamentos, aprovados inclusive pelo poder público, né? E depois essas áreas de inundação têm a sua população toda com problema no período de enchente. Assim também como os morros, né? Como o senhor vê isso? Bom, lembrar aqui que essa questão, a ordenação e ocupação do uso do solo é de competência do município, né? Os municípios têm essa competência constitucional. O governo, preocupado com essas questões, tanto no nível federal quanto no nível estadual, tem feito e gerado produtos para auxiliar os municípios a ordenar, a ajudar a ordenação dessa ocupação. Eu vou citar 2 exemplos. Nós falamos aqui do mapeamento de risco geológico, isso é feito pelo Serviço Geológico do Brasil. O governo federal tem patrocinado isso e tem gerado produtos que são entregues aos municípios e no ato formal entregue aos prefeitos. O Estado do Espírito Santo, através do IEMA, produziu um atlas de vulnerabilidade às inundações. Esse atlas mostra aonde são as áreas inundáveis dentro dos municípios. Um trabalho do IEMA em parceria com a Defesa Civil e com a Defesa Civil dos municípios, que foi importante isso, porque foram lá no município, nós trabalharmos junto com as pessoas que convivem lá e que moram, que sabem onde que a área vai inundar. Então gerou-se um produto importante. Isso foi disponibilizado, entregue aos prefeitos. Então, para partir desses produtos, o município possa fazer, aliado com o seu plano diretor municipal, começar a trabalhar essas questões de não deixar ocupar essas áreas que nós sabemos que vão ter problema tanto de escorregamento quanto de inundação. É claro que nós temos um problema que já é do passado, as pessoas já ocuparam isso. Sim. Também esses 2 instrumentos permitem ao Poder Executivo Municipal começar a trabalhar naquela questão da remoção ou retirada dessas pessoas que estão em área de um risco mais alto, provendo então uma nova moradia, provendo um novo local para essas pessoas morarem. Em alguns municípios já até retiraram e adotam a questão do aluguel social, mas o aluguel social é uma medida paliativa. Né? Precisa a gente construir uma medida... Ele não vai ficar para sempre. Né? Nem tem como a gente manter aluguel social a vida toda. Então é preciso que o município consiga então fazer essa política desse ordenamento. Tanto o Ministério da Integração quanto o Ministério da Cidade existem recursos, e agora nessa questão da prevenção, mais fortemente focado na prevenção, que o governo federal instituiu, chamado até de PAC Prevenção, muito voltado para essas questões da defesa civil, no aspecto de contenção de encosta, de construção de moradias,
que precisa que os municípios, então, elaborem os projetos e possam trabalhar nessa linha de buscar o financiamento, buscar o recurso para, pelo menos, mitigar essa situação que já está mapeada. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a entrevista.